A televisão gosta de dizer que meu filho é um monstro. Eles mostram aquela foto dele, a de 3/4 da identidade, com o rosto duro, o olhar de quem não deve nada a ninguém. Dizem que de dentro de Bangu ele comanda tudo, que as ordens para a guerra na rua saem da boca dele. É uma verdade, sim, mas é uma verdade contada pela metade. O que eles esquecem de mostrar, o que a câmera nunca pega, é o chefe do meu filho. Aquele que não usa chinelo e bermuda, mas terno de linho e relógio caro, que leva e traz as ordens de verdade. Vocês veem a manchete: o traficante perigoso, o inimigo público número 1. Eu vejo a poeira da rua nos joelhos da calça do uniforme escolar. Eu sinto o cheiro do cabelo dele molhado de chuva, quando ele chegava correndo para se esconder debaixo da minha saia, com medo de trovão. A mão que hoje, segundo o jornal, assina sentenças de morte. É a mesma mãozinha gordinha que se agarrava no meu dedo para atravessar a rua. Eles criaram o monstro, mas fui eu quem criou o menino. E essa é a minha cruz, a minha prisão aqui fora. Tudo começou com uma tosse seca, que virou febre, que virou uma pneumonia que me derrubou na cama. Eu não conseguia respirar. E o postinho da comunidade só tinha dipirona. O alemão, meu filho, ele tinha só 17 anos. Ele via meu peito subindo e descendo com dificuldade. Ouvia o chiado que saía de mim de noite. Ele não pensou 2 vezes. A farmácia chique, aquela do ar-condicionado, lá no asfalto, foi o alvo dele. Ele só queria a caixa do remédio caro. O que o médico da UPA disse que eu precisava. A polícia pegou ele na esquina de casa, com a caixa do remédio na mão e o desespero no rosto. O defensor público, um rapaz novo que cheirava a café e pressa, mal olhou na nossa cara, deu um papel para eu assinar, falou um monte de palavra difícil e sumiu. Na primeira noite que o alemão passou lá dentro, ele me contou depois. Um dos grandões da cela chegou perto e falou baixo: "Aqui dentro, ou tu fecha com a firma, ou tu vira comida de peixe. Qual vai ser?" A minha doença custou a liberdade dele, e o Estado entregou a alma dele para o movimento. O primeiro dinheiro que chegou aqui em casa, vindo de lá, tinha um cheiro estranho. Não era cheiro de suor, de trabalho. Era um cheiro de facilidade, de coisa errada. Veio num envelope pardo, grosso, entregue por um moleque que eu conhecia desde que usava fralda. Com aquele dinheiro, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma geladeira nova. A minha era velha, amarela, fazia um barulho que parecia um motor de barco. A nova era branca, silenciosa, enorme, mas eu sentia um calafrio toda vez que abria aquela porta. Parecia um caixão de pé, gelado, silencioso, cheio de coisa boa que eu não conseguia engolir. Eu comprava carne de primeira, iogurte para os netos, fruta que a gente só via na televisão. Mas a comida descia arranhando. O arroz e feijão que eu fazia no meu fogão a lenha, com o dinheiro suado das quentinhas, tinha mais gosto. Aquele dinheiro sujo comprava o conforto, mas roubava a paz, roubava o meu apetite. Cada vez que eu olhava para aquela geladeira branca, eu via a cela cinza do meu filho. A normalidade da minha vida virou uma casca de ferida. Eu acordava, fazia meu café, preparava as marmitas. O cheiro de alho e cebola fritando era minha tentativa de dizer para mim mesma que tudo estava bem, que eu era só a Dona Lúcia, a mulher das quentinhas. Mas aí o celular vibrava. Não o meu, o outro. Aquele aparelho simples, sem internet, que ficava escondido no pote de sal grosso, do lado da imagem de São Jorge. O toque era um bip curto, eletrônico, que fazia meu estômago gelar. Era Bangu chamando. Um dia, a campainha tocou. Não era o menino do pão, nem a vizinha pedindo açúcar. Era um homem de terno, impecável, que parecia deslocado na minha rua de barro. O sol batia no seu relógio de ouro e ofuscava a vista.
Ele não se apresentou como advogado, mas eu sabia. Era o doutor. Ele entrou sem pedir licença. O perfume caro dele, brigando com o cheiro de água sanitária do meu chão, recém-lavado. Ele não sentou. Ficou de pé no meio da minha sala. Um predador no meu território. Ele não pediu. Ele ordenou. A senhora vai levar isso aqui na próxima visita. E me estendeu um pacotinho minúsculo, enrolado em fita isolante. Eu tremi. Disse que não. Que eu era mãe, não pombo-correio. Ele sorriu. Um sorriso sem calor, que não chegava nos olhos. E foi aí que ele me quebrou. Dona Lúcia, seus netos estudam na escola Tia Jurema, não é? Linda escola. Uma pena ser tão perto da boca de fumo dos rivais. Naquele momento, eu entendi. Meu filho era só um gerente. O verdadeiro dono do negócio estava ali, na minha frente, ameaçando meus netos com a voz mais calma do mundo. Eu me tornei a testemunha invisível. Eles vinham aqui, os homens do doutor, os gerentes da rua. Sentavam na minha mesa da cozinha, a mesma onde eu servia o café da manhã dos meus netos, e decidiam a vida e a morte de outras pessoas. E eu ali, servindo café, fingindo varrer o chão, com o coração na boca. Eu ouvia os códigos, os apelidos, os planos. Eu era um fantasma na minha própria casa. Uma peça da engrenagem que eu tanto odiava. Minha casa, meu refúgio, tinha virado um escritório do crime. A mão que servia o cafezinho amargo para eles era a mesma que, horas antes, tinha feito um curativo no joelho ralado do meu neto. Esse duplo reflexo me assombra todas as noites. Eu via o rosto concentrado deles, falando de apagar um problema. E na minha cabeça vinha a imagem do meu alemão, com a mesma concentração, tentando montar um quebra-cabeça quando era pequeno. O mal não nasce pronto. Vocês sabem? Ele é construído, peça por peça, muitas vezes pela ausência de outras opções. Um dia, a ordem que veio de Bangu, pelo celular do Sal Grosso, era diferente. Era um bilhete, com um endereço e um apelido. Bola. Eu conhecia o Bola. Cresceu junto com o alemão. Jogaram bola no mesmo campinho de terra. Um menino bom que se perdeu no caminho. Meu filho, na ligação, foi frio. Mãe, entrega isso pro vapor da esquina. É só um recado. A voz dele era a de um estranho. Uma voz de chefe, não de filho. Eu obedeci. Minhas pernas pareciam feitas de chumbo enquanto eu descia a viela. Entreguei o bilhete dobrado para o rapaz, que nem olhou na minha cara. Ele só pegou e guardou no bolso. Voltei para casa sentindo um gosto de ferrugem na boca. Tentei cozinhar, mas a comida queimou. Tentei rezar, mas as palavras não saíam. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei ouvindo o som dos cachorros latindo e das motos subindo e descendo o morro. Um pressentimento ruim. Uma coisa escura se instalando no meu peito. Eu sabia que aquele bilhete não era um simples recado. Mães sabem dessas coisas. Na manhã seguinte, a viela estava interditada com fita amarela. A vizinhança toda na janela, cochichando. Eu não precisei chegar perto para saber. O corpo coberto pelo lençol branco da Defesa Civil era o do Bola. Eu senti o chão sumir. Fui eu. Minhas mãos entregaram a sentença de morte dele. Eu, que dei a vida a um, tirei a de outro. Corri para dentro de casa e vomitei na pia da cozinha. Vomitei o café, a culpa, a vergonha. Aquele dia, uma parte de mim morreu junto com aquele menino. Depois disso, eu passei a quebrar os chips de celular com um martelo de bater bife. Era um ritual. Depois de cada mensagem, de cada ordem cumprida, eu colocava o chip na tábua de carne. Cobria com um pano e batia com toda a minha força. Depois, catava os pedacinhos e queimava na boca do fogão, vendo o plástico derreter e feder. Era minha tentativa inútil de purificação, de queimar o pecado, de destruir a prova. Mas a mancha não saía da minha alma. Não importava quanta água sanitária eu usasse para limpar o chão da minha casa. O dinheiro continuava chegando
Agora mais. Consegui reformar o banheiro, colocar piso na casa toda. Meus netos tinham os melhores tênis, os melhores materiais da escola. Mas cada objeto novo era uma lápide. O sofá confortável onde eu sentava para ver novela me lembrava o corpo do Bola no chão duro. A televisão de tela grande que comprei mostrava o rosto do meu filho nos jornais. O conforto era uma armadilha, uma gaiola de ouro construída com o sangue dos outros. Na visita seguinte, eu estava decidida. Eu ia implorar. Fiquei horas na fila, debaixo do sol quente, com o cheiro de suor e desinfetante no ar. Quando finalmente sentei na frente dele, naquele parlatório barulhento, com o vidro sujo nos separando, eu desabei. Pelo amor de Deus, meu filho, para com isso. Pede transferência. Some desse sistema. A gente foge. A gente começa de novo em outro lugar. Eu vendo a casa, a gente vive de quentinha, em qualquer canto. Ele me olhou, e pela primeira vez em muito tempo, eu vi um brilho de sentimento nos olhos dele. Mas não era esperança, era pena. Pena de mim. Ele deu um riso sem humor, um som seco, que não combinava com o menino que gargalhava com cócegas. "Mãe", ele disse com a voz cansada, "a senhora não entende, né? Daqui não tem saída. Isso aqui não é um emprego que a gente pede demissão. Ou eu continuo mandando, ou a nossa família lá fora morre. Qual das duas opções a senhora prefere?" A pergunta dele ficou ecoando na minha cabeça durante toda a volta para casa. No ônibus lotado, ele tinha me colocado contra a parede. Ele usou o meu maior amor, o amor pelos meus netos, como um escudo e uma arma. Para proteger a minha família, eu precisava continuar servindo ao crime. A liberdade deles dependia da minha escravidão. O amor de mãe, que deveria ser a coisa mais pura do mundo, tinha sido transformado na minha coleira. Não havia escolha. Ele sabia disso, e o doutor sabia ainda mais. Cheguei em casa exausta. O sol já estava se pondo, pintando o céu de laranja e roxo por cima das lajes. Tudo parecia normal. As crianças brincando na rua, o som do funk vindo de um bar. Mas quando olhei para o muro da minha casa, meu sangue gelou. Durante o dia, enquanto eu estava na fila do presídio, alguém tinha vindo deixar um recado. Com tinta preta, em letras garrafais, estava pichado o nome da facção rival e uma ameaça direta, citando os netos da Pomba Correio. Foi o checkmate. O doutor tinha me avisado. E agora os inimigos do meu filho estavam confirmando. A única coisa que mantinha um escudo invisível ao redor da minha casa, ao redor dos meus netos, era o poder que o alemão exercia de dentro de Bangu. O medo que o nome dele causava era o anjo da guarda dos meus pequenos. Para mantê-los vivos, eu precisava que meu filho continuasse sendo o monstro que os jornais diziam que ele era. Eu estava acorrentada à sua coroa de espinhos. Naquela noite, abracei meus netos enquanto eles dormiam, cheirando o cabelo de cada um, o cheiro de shampoo infantil, de inocência. E chorei em silêncio, um choro sem som, que só sacudia meus ombros. Chorei pela mãe que eu queria ter sido e pela criminosa que eu tinha me tornado. Chorei pelo menino que meu filho foi e pelo homem que o sistema o obrigou a ser. Não há vilões e mocinhos nessa história. Vocês entendem? Só existe gente tentando sobreviver no moedor de carne que eles chamam de sociedade. O doutor nunca mais veio à minha casa. Ele não precisava. As ordens agora vinham por um aplicativo de mensagem criptografado, num celular mais moderno que o Sá do Sal. As entregas eram mais discretas, os valores maiores. Eu me tornei eficiente, precisa, uma profissional. A Dona Lúcia das Quentinhas era só uma fachada, um disfarce. Por dentro, eu era uma engrenagem fria e silenciosa na máquina de moer gente do meu filho e do chefe dele. Às vezes, eu me pego olhando para o nada, no meio da cozinha, com a colher de pau na mão. E me pergunto onde foi que eu errei. Foi quando não tive dinheiro para o remédio? Foi quando não pude pagar um advogado de verdade?
Ou o erro foi ter nascido aqui, nesse lado da ponte, onde a vida vale menos que um celular roubado e o futuro é uma viela sem saída. A culpa é um bicho que me rói por dentro, devagar, todos os dias. O dinheiro sujo pagou um plano de saúde para os meus netos. Outro paradoxo. O dinheiro que compra a morte de uns, compra a saúde de outros. Levei meu neto mais novo ao médico outro dia. Um consultório limpo, com ar-condicionado, na Barra da Tijuca. O mesmo bairro do escritório do doutor. Enquanto esperava, vi mães como eu, mas com roupas caras e bolsas de grife. Elas me olhavam com um misto de pena e desprezo. Mal sabem elas que o dinheiro que paga o luxo delas e o que paga a saúde do meu neto talvez venha da mesma fonte. Eu aprendi a viver com o medo. Ele virou um companheiro constante, uma sombra que senta comigo à mesa. Medo da polícia invadindo minha casa de madrugada com um caveirão. Medo da facção rival cumprir a promessa pichada no meu muro. Medo de receber a notícia de uma rebelião em Bangu. Medo do dia em que a conta de tudo isso chegar. E ela sempre chega. Nessa vida, ninguém sai devendo. Uma vez, numa das visitas, o alemão me pareceu cansado. Não o cansaço do corpo, mas o da alma. Ele tinha olheiras fundas e um vinco de preocupação na testa que não estava lá antes. Ele segurou o telefone do parlatório com a mesma mão que, anos atrás, segurava um carrinho de plástico que eu dei de aniversário. O duplo reflexo, de novo. Naquele dia, ele não deu ordens. Ele só perguntou dos meninos, se eles estavam comendo direito, se estavam indo bem na escola. Foi uma trégua de 5 minutos no meio da guerra. Mas a trégua acabou rápido. Logo a voz dele voltou a ser dura, os olhos frios. Ele me passou as instruções da semana, os nomes, os lugares. E eu anotei tudo mentalmente, como uma boa funcionária. A mãe que existia em mim tinha sido trancada num porão escuro da minha alma. A mulher que estava ali, na frente daquele vidro, era apenas uma mensageira. Um peão no tabuleiro de xadrez de homens muito mais poderosos que nós dois. Hoje, meu filho está morto. Vocês provavelmente viram no jornal. Líder de facção morto durante operação policial. A foto dele estava lá de novo. A mesma, dura de sempre. Eles não contaram a história toda, claro. Não contaram que a operação foi uma queima de arquivo. Que o doutor, o verdadeiro chefe, precisava apagar as pontas soltas. Meu filho tinha se tornado grande demais. Sabia demais. O sistema que o criou foi o mesmo que o descartou quando ele não era mais útil. A ordem não saiu de Bangu naquele dia. A ordem saiu de um escritório com ar-condicionado na Barra da Tijuca. Foi dada por um homem de terno, com um telefonema rápido, entre um gole de uísque e uma reunião de negócios. O doutor foi o juiz, o júri e o carrasco. E a polícia, como sempre, foi apenas a ferramenta. Eles enxugam o gelo na favela, enquanto a fábrica de gelo continua funcionando a todo vapor no asfalto. Eu não fui ao enterro. Não tive forças. Fiquei em casa, na minha cozinha, fazendo quentinhas. O cheiro de alho e cebola era a única coisa que me mantinha de pé. Enquanto o corpo do meu filho baixava à terra, eu estava picando couve. A vida continua, eles dizem, mas não é verdade. A minha vida acabou no dia em que a minha pneumonia custou a alma do meu filho. O resto foi só tempo extra. Uma sobrevida dolorosa. O dinheiro parou de chegar. O doutor sumiu. A pichação no muro foi coberta por outra, de um candidato a vereador prometendo segurança. A ironia. A geladeira nova continua aqui, branca e silenciosa. Mas agora, quando eu abro a porta, ela não parece mais um caixão. Parece só vazia. Uma casca oca, assim como eu. O conforto material que ele me deu é agora a única herança que tenho dele. Uma herança manchada de sangue. Eu não levo mais comida para o meu filho no presídio. Agora eu levo flores ao cemitério. Flores baratas, compradas na esquina. Fico lá,
olhando para o nome dele gravado na pedra fria, e converso com ele. Peço perdão. Perdão por não ter sido forte o suficiente, por não ter encontrado outra saída, por ter sido a mensageira da desgraça dele e de tantos outros. Eu sei que ele não pode me ouvir, mas eu falo mesmo assim. Vocês acham que a história acabou? Que com a morte dele, a paz voltou? A cadeira que ele ocupava na hierarquia do crime já foi preenchida por outro menino, filho de outra mãe desesperada. O doutor já tem outro, gerente, dentro de Bangu. A máquina nunca para de moer. Eles prendem um, matam outro, e 2 novos surgem no lugar. É um ciclo sem fim, alimentado pela miséria e pela ganância. Eu continuo aqui, na minha casa, na minha cozinha, uma testemunha silenciosa de tudo, uma fantasma. As pessoas na rua me olham com pena, com medo, com desprezo. A mãe do alemão, é essa a minha identidade agora. Eu não sou mais a Lúcia, eu sou a mãe do monstro. Mas de vez em quando, de noite, quando o silêncio é total, eu ainda consigo ouvir a risada do meu menino, antes do mundo o ter transformado. A verdade é que eles prenderam meu filho. Sim, mas o sistema, o verdadeiro crime, deu a ele um celular, um exército e um poder que ele nunca teria aqui fora. A cela dele nunca foi uma punição. Foi só um escritório com grades. E eu fui a secretária, a prisioneira do lado de fora, cumprindo uma sentença que nunca vai acabar. O Estado trancou meu filho numa jaula e depois entregou a chave para o diabo de terno. E agora, o que resta? Restam as lembranças. A do menino com o joelho ralado e a do homem com olhos de gelo. Resta a culpa. E restam meus netos. Eu olho para eles e rezo. Há um Deus que eu nem sei se ainda me ouve, para que o ciclo se quebre neles, para que eles nunca precisem descobrir que, às vezes, a única forma de proteger quem você ama é se tornando o monstro que todos temem. Eu sou a Dona Lúcia, e essa é a minha confissão. Eu não peço o perdão de vocês, porque nem eu mesma consigo me perdoar. Eu só peço que, da próxima vez que virem uma manchete sobre um monstro da favela, lembrem-se que todo monstro, um dia, foi o menino de alguém. E que, quase sempre, existe um monstro muito maior, de terno e gravata, puxando as cordas no escuro. O cheiro de alho está começando a queimar na panela. Preciso ir. As quentinhas não se fazem sozinhas. E os vivos precisam comer. Mesmo que a comida não tenha mais gosto nenhum. É meu trabalho, minha penitência. Continuar cozinhando. Continuar vivendo. Continuar lembrando. É tudo que me sobrou. O amor e a dor, misturados no mesmo prato, servido frio, todos os dias. Vocês chamam meu filho de monstro. A televisão adora essa palavra. Repete até virar verdade na cabeça das pessoas. Mostram aquela foto dele, a da identidade, com o rosto duro, o olhar de quem não deve nada a ninguém. Dizem que de dentro de Bangu ele comanda tudo, que as ordens para guerra na rua saem da boca dele. É uma parte da verdade. Sim, mas é a parte que lhes convém mostrar. O que a câmera nunca pega é o chefe do meu filho, o verdadeiro dono do negócio. O que a câmera não mostra é que esse homem, o verdadeiro dono, não usa chinelo e bermuda, mas terno de linho e relógio de ouro, que cega a gente. Ele é o sistema, o fantasma que leva e traz as ordens de verdade, enquanto meu filho é só a cara feia que eles estampam no jornal. Vocês veem a manchete, o inimigo público número 1. Eu vejo a poeira da rua nos joelhos da calça do uniforme escolar, rasgada de tanto jogar bola no campinho de terra batida. Eu ainda sinto o cheiro do cabelo dele molhado de chuva, quando ele chegava correndo da rua para se esconder debaixo da minha saia, com medo do barulho do trovão. A mão que hoje, segundo o promotor, assina sentenças de morte com um bilhete ou um comando de voz. É a mesma mãozinha gordinha que se agarrava com força no meu dedo mindinho para atravessar a avenida.
olhando para os dois lados exatamente como eu ensinei. Vocês só conhecem o fim trágico da história. Eu sou a única que ainda lembra do começo. Eles criaram o monstro, mas fui eu quem criou o menino. E é por causa desse menino, que ainda vive dentro de mim, que eu estou aqui, falando com vocês agora. Esta não é uma história para defender um criminoso. Não se enganem. É a confissão de uma mãe que viu o sistema pegar seu filho, mastigar sua alma e cuspir um soldado para a guerra deles. Vocês chamam o meu filho de monstro. Eu chamo de vítima. E a minha cruz, a minha prisão aqui fora, é contar a verdade que ninguém quer ouvir. Tudo começou com uma tosse seca, insistente, que virou febre alta, que se transformou numa pneumonia que me derrubou na cama, roubando meu fôlego. Eu não conseguia respirar. E o postinho da nossa comunidade, vocês sabem como é. Só tinha dipirona e boas intenções. O alemão, meu filho, ele tinha só 17 anos. Ele via meu peito subindo e descendo com dificuldade. Ouvia o chiado que saía de mim de noite. Ele não pensou duas vezes. A farmácia chique, aquela do ar-condicionado, lá no asfalto, foi o alvo dele. Ele só queria a caixa do remédio caro. A polícia pegou ele na esquina de casa, com a caixa do antibiótico na mão e o desespero estampado no rosto de menino. O defensor público, um rapaz novo que cheirava a café forte e pressa, mal olhou na nossa cara. Entregou um papel para eu assinar. Falou um monte de palavra difícil como flagrante e audiência de custódia. E depois sumiu como fumaça. Ele não era um advogado. Era só um funcionário carimbando o próximo da fila para o abate. A minha doença custou a liberdade do meu filho. O meu corpo sarou, mas a alma dele adoeceu para sempre. Na primeira noite que o alemão passou lá dentro, naquele lugar que fede a mofo e desesperança, ele me contou depois. Um dos grandões da cela chegou perto dele. Falou baixo, sem ninguém ouvir. Aqui dentro, ou tu fecha com a firma, ou tu vira comida de peixe. Qual vai ser, menor? Não era uma pergunta. Era uma sentença. O Estado prendeu o corpo dele por causa de um remédio de R$ 80. Mas foi ali, naquela noite, que eles entregaram a alma dele de bandeja para o movimento. E essa dívida, eu sei, nunca mais seria paga. Vocês conseguem entender a troca que foi feita ali? A minha pneumonia foi a chave que abriu a porta da cela dele. Cada vez que eu respiro fundo hoje, sem dor, eu sinto o peso da grade que ele carrega nas costas. A mão que pegou aquela caixa de remédio, tremendo de medo, é a mesma mão que eu segurava com força para ele não ter medo de injeção no posto. Ele trocou o futuro dele por um pouco mais de ar nos meus pulmões. Não foi a ambição que levou meu filho para o crime. Foi o amor. Um amor que o sistema transformou numa sentença perpétua. O primeiro dinheiro que chegou aqui em casa, vindo de lá, tinha um cheiro estranho. Não era cheiro de suor, de trabalho honesto. Era um cheiro de facilidade, de coisa que a gente não pergunta a origem. Veio num envelope pardo, grosso, entregue por um moleque que eu conhecia desde que usava fralda no campinho de terra. Com aquele dinheiro, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma geladeira nova. A minha era velha, amarela, fazia um barulho de noite que parecia um motor de barco. A nova era branca, silenciosa, mas eu sentia um calafrio toda vez que abria aquela porta. Parecia um caixão de pé, gelado, silencioso, e que eu comecei a encher de coisa boa que eu não conseguia engolir. Eu comprava carne de primeira, iogurte de marca para os netos, fruta que a gente só via na televisão da vizinha. A despensa, que antes vivia no limite, agora estava sempre cheia. Era o sonho de toda mãe, não era? Ver a casa farta, os filhos comendo bem. Mas a comida descia arranhando a minha garganta. Parecia que tinha caco de vidro misturado. O arroz e feijão que eu fazia no meu fogão a lenha, com o dinheiro suado das quentinhas, tinha mais gosto.
Aquele dinheiro sujo comprava o conforto, mas roubava a paz. Roubava o meu apetite. Cada vez que eu olhava para aquela geladeira branca e impecável, eu via a cela cinza do meu filho. Cada pedaço de picanha que eu botava no prato dos meus netos, eu pensava em qual família estava chorando por causa daquele luxo. Eu comecei a emagrecer. Os vizinhos comentavam: "Nossa, Dona Lúcia, a vida melhorou, hein? Mas a senhora parece tão abatida." Como eu podia explicar que a minha alma estava com indigestão? Eu vivia numa cegueira deliberada. Eu sabia de onde vinha. Claro que eu sabia. Mas eu nunca perguntei. E ele nunca me explicou. Era um pacto de silêncio. Nas visitas eu falava do feijão, do joelho ralado do neto, do vazamento na laje. Ele me dava o envelope e falava para eu ficar tranquila, que agora nada ia faltar. A pergunta, como, meu filho, morria na minha boca. Eu não queria ouvir a resposta. Eu tinha medo que, se a verdade fosse dita em voz alta, as paredes da minha casa, rebocadas com aquele dinheiro, desabariam. Com o tempo, o dinheiro pagou mais do que comida. Paguei um plano de saúde para os meninos. Reformei o banheiro que vivia com o reboco caindo. Troquei o piso de cimento queimado por um de cerâmica fria. Minha casa nunca esteve tão arrumada, tão bonita, mas ela estava assombrada. Cada objeto novo era uma lápide. O sofá confortável onde eu sentava para ver novela me lembrava o corpo de algum desconhecido, no chão duro. A televisão de tela grande que comprei mostrava, vez ou outra, o rosto do meu filho nos jornais, chamando ele de monstro. Eu me tornei uma especialista em não pensar. Limpava a casa com uma fúria que não era minha. Esfregava o chão com água sanitária, como se pudesse limpar a minha consciência junto. Eu me agarrava na rotina, nas quentinhas, no cuidado com os netos, para não ter um minuto de silêncio. Porque no silêncio, eu ouvia os gritos que aquele dinheiro causava lá fora. Eu vivia numa ilha de prosperidade cercada por um mar de sangue e fingia que não sentia o cheiro da maré. Eu achava que aquele era o meu fardo. Viver com o conforto e a culpa, um equilibrando o outro. Aceitar o dinheiro, calar a boca e cuidar da minha família. Eu pensava que o pior já tinha passado, que aquela seria a minha penitência silenciosa. Mal sabia eu que aquele dinheiro não era um presente, era um adiantamento. E o pagamento que o movimento iria me cobrar não seria em reais. A próxima batida na minha porta não traria um envelope, mas uma ordem que mudaria tudo para sempre. A normalidade da minha vida virou uma casca de ferida. Eu acordava, fazia meu café, preparava as marmitas para vender na rua. O cheiro de alho e cebola fritando era a minha tentativa de dizer para mim mesma que tudo estava bem, que eu era só a Dona Lúcia, a mulher das quentinhas. Mas aí o celular vibrava. Não o meu, o outro. Aquele aparelho simples, que ficava escondido no pote de sal grosso. O toque era um bip curto, eletrônico, que fazia meu estômago gelar. Era Bangu chamando. Um dia, a campainha tocou. Não era o menino do pão, nem a vizinha pedindo açúcar. Era um homem de terno, impecável, que parecia um bicho de outro mundo na minha rua de barro. O sol batia no seu relógio de ouro e ofuscava a vista. Ele não se apresentou como advogado, mas eu sabia. Era o doutor, o verdadeiro chefe, o homem que meu filho, o temido alemão, obedecia. Ele entrou sem pedir licença, e o perfume caro dele brigou com o cheiro de água sanitária do meu chão recém-lavado. Ele não sentou, ficou de pé no meio da minha sala, olhando para o meu sofá velho e meus porta-retratos com desdém. Um predador no meu território. Ele não falava como os meninos da comunidade, com gíria. A voz dele era calma, educada, e isso dava mais medo do que qualquer grito. Ele me olhou de cima a baixo, como se eu fosse um inseto, e disse: "Dona Lúcia, precisamos conversar sobre a logística." Eu não sabia o que era logística, mas entendi que a minha paz tinha acabado de ser executada. Ele não pediu, ele ordenou.
A senhora vai levar isso aqui na próxima visita. E me estendeu um pacotinho minúsculo, enrolado em fita isolante preta, pesado demais para o tamanho. Eu tremi, minhas mãos suavam. Disse que não, que eu era a mãe, não pombo-correio do crime. Ele sorriu, um sorriso sem calor, que não chegava nos olhos dele, frios como os de uma cobra. Ele tirou o celular do bolso, mostrou uma foto e foi aí que ele me quebrou. Era uma foto dos meus netos, na frente da escola. Dona Lúcia, seus netos estudam na escola Tia Jurema, não é? Linda escola, ele disse, guardando o celular. Uma pena ser tão perto da boca de fumo dos rivais. Acidentes acontecem, a senhora sabe. Naquele momento, eu entendi a verdade que eu me recusava a ver. Meu filho não era o rei, era só um gerente. O verdadeiro dono do negócio estava ali, na minha frente, ameaçando meus netos com a voz mais calma e educada do mundo. O diabo não grita, ele sussurra. Ele continuou, a voz baixa, quase um segredo entre nós. O seu filho é um bom funcionário, Lúcia, competente. Mas ele se esquece, às vezes, que funcionários são substituíveis. A senhora, no entanto, a família, isso é um ativo insubstituível. Entende a diferença? Ele não humilhou meu filho com gritos, mas com palavras de negócios. Ele transformou meu alemão, o chefe de Bangu, num simples peão no tabuleiro dele. E eu sentia a vergonha do meu filho como se fosse minha. Ele colocou o pacotinho na minha mão e os dedos dele estavam gelados. Amanhã, às 10, sem atrasos. E saiu, deixando para trás o cheiro do perfume caro e o silêncio do terror. Fiquei ali, parada no meio da sala, com aquele objeto na mão, que pesava como uma âncora. Minha casa, meu único refúgio, tinha sido invadida e marcada. Eu não era mais a dona do meu lar. Eu era apenas mais um posto de serviço da firma. E meus netos, a garantia de que eu cumpriria meu trabalho. A ordem que veio de Bangu, pelo celular do Sal Grosso, era diferente das outras. Não era um código de depósito ou uma lista de compras para na família de outro preso. Era um bilhete, que um dos vapores trouxe dobrado em 4, com um endereço e um apelido escrito numa caligrafia apressada. Bola. Meu estômago virou uma pedra de gelo. Eu conhecia o Bola. Cresceu junto com o alemão. Jogaram bola no mesmo campinho de terra. Um menino bom que se perdeu no caminho. A voz do meu filho, na ligação que veio em seguida, era a de um estranho. Uma voz de chefe, não de filho. Ele foi frio, cirúrgico. Mãe, a senhora vai entregar isso pro vapor da esquina. É só um recado. Ele sabe o que fazer. A palavra, recado, soou como uma sentença na minha cabeça. Eu obedeci. Claro. O que mais eu poderia fazer? Minhas pernas pareciam feitas de chumbo enquanto eu descia a viela. O pequeno pedaço de papel queimando na minha mão. A mão que entregou aquele bilhete era a mesma que, anos atrás, segurou a mão do Bola para ensiná-lo a amarrar o cadarço do tênis. O duplo reflexo me assombra até hoje. Entreguei o bilhete dobrado para o rapaz. Um garoto que não devia ter nem 16 anos e que nem olhou na minha cara. Ele só pegou o papel e guardou no bolso da bermuda. Voltei para casa sentindo um gosto de ferrugem na boca. Um gosto de sangue. Tentei cozinhar o jantar para os meus netos, mas a comida queimou na panela. Tentei rezar para o meu São Jorge, mas as palavras não saíam da minha garganta. Naquela noite, eu não consegui dormir nem um minuto. Fiquei ouvindo o som dos cachorros latindo e das motos subindo e descendo o morro, com uma urgência que não era normal. Cada barulho era um tiro em potencial, um pressentimento ruim. Uma coisa escura e pesada se instalando no meu peito, me sufocando. Eu sabia o que aquele bilhete significava. Mães sabem dessas coisas. Nós sentimos a morte antes mesmo dela chegar, principalmente quando ela vem carregada pelas mãos dos nossos próprios filhos. A gente sente o cheiro da pólvora antes da arma disparar. Na manhã seguinte,
A viela estava interditada com fita amarela da polícia. A vizinhança toda estava na janela, cochichando com as mãos na boca. Eu não precisei chegar perto para saber a verdade. O corpo coberto pelo lençol branco e fino da Defesa Civil era o do Bola. Eu senti o chão da minha cozinha sumir debaixo dos meus pés. Fui eu. Minhas mãos entregaram a sentença de morte daquele menino. Eu, que dei a vida a um, ajudei a tirar a de outro. Corri para dentro de casa e vomitei na pia da cozinha. Vomitei o café ralo da manhã, a culpa que me rasgava por dentro, a vergonha que queimava meu rosto. Aquele dia, uma parte de mim morreu junto com o Bola. A mãe que acreditava que ainda podia salvar o filho, essa morreu. A mulher que ainda tinha alguma esperança de redenção, essa também se foi. A única coisa que sobrou foi a cúmplice, a mensageira da morte, a funcionária do crime que eu me tornei. Depois daquele dia, nunca mais fui a mesma. O doutor e meu filho tinham conseguido. Eles não tinham apenas me transformado em uma criminosa. Eles tinham assassinado a minha alma. Eu continuei cozinhando, limpando, cuidando dos meus netos. Mas era tudo mecânico. Eu era um fantasma dentro da minha própria vida, assombrada pelo rosto do Bola e pela voz fria do meu filho dando a ordem. Aquele bilhete não matou só um menino. Ele matou a mãe que existia dentro de mim. Na visita seguinte, eu não consegui mais ser a mensageira. O rosto do Bola não saía da minha cabeça. Quando peguei o telefone naquele parlatório barulhento, com o vidro sujo nos separando, eu não esperei por ordens. Eu desabei. As palavras saíram atropeladas, molhadas pelas lágrimas que eu segurei por tanto tempo. Eu não era a funcionária do doutor falando com o gerente. Era uma mãe, de joelhos, implorando pela alma do filho que ainda acreditava estar ali, em algum lugar, debaixo daquela casca de frieza. Pelo amor de Deus, meu filho, para com isso. Eu supliquei, com a voz embargada. Pede transferência para um presídio longe. Some desse sistema. A gente foge. Alemão. A gente começa de novo em outro lugar. Eu vendo a casa, vendo tudo. A gente vai para uma cidadezinha no interior, onde ninguém conhece a gente. Eu faço quentinha. Você arruma um trabalho na roça. Qualquer coisa. A gente vive com pouco, mas vive em paz. Por favor, meu filho, deixa eu ser sua mãe de novo. Eu esperava um riso de deboche, a frieza de sempre, a frase pronta de que não tinha saída. Mas ele ficou em silêncio por um longo tempo, apenas me olhando. E então, pela primeira vez em anos, eu vi uma rachadura naquela máscara de chefe do crime. Os ombros dele caíram um pouco. O olhar perdeu a dureza. Eu não vi o alemão, o monstro dos jornais. Eu vi o meu menino, cansado de guerra. Ele encostou a testa no vidro e sussurrou, tão baixo que quase não ouvi. Tá bom, mãe. A gente some. Aquela frase foi como ar entrando nos meus pulmões depois de anos de afogamento. A esperança, um sentimento que eu já tinha enterrado, explodiu dentro de mim. Nós passamos o resto da visita planejando, falando baixo, como dois conspiradores. Ele me disse para vender a televisão, a geladeira, tudo que tivesse valor, mas com calma, sem chamar atenção. Compra uma mala grande, mãe. Põe só o essencial e espera o meu sinal. Quando eu ligar, a senhora pega os meninos e some. Eu encontro vocês. Saí de Bangu flutuando. O sol parecia mais brilhante. O cheiro de esgoto da rua não me incomodava. Pela primeira vez, eu tinha um plano que não envolvia crime, mas fuga. Cheguei em casa e olhei para os objetos que o dinheiro sujo comprou. A geladeira branca não era mais um caixão. Era o dinheiro da nossa passagem para a liberdade. O sofá confortável era a garantia de um aluguel no nosso novo lar. Eu comecei a limpar a casa com uma alegria que não sentia há anos. Eu não estava limpando o passado, estava preparando o futuro. Naquela noite, tirei do alto do guarda-roupa uma mala velha de viagem.
daquelas que a gente usava para ir à praia quando o alemão era criança. O cheiro de guardado me trouxe uma nostalgia dolorosa e doce. Comecei a arrumá-la. Roupas simples para mim e para os netos. A imagem do meu São Jorge enrolada numa toalha e um porta-retrato com a única foto que eu tinha do meu filho sorrindo, com a janelinha nos dentes da frente. A mão que dobrava a camisa dele era a mesma que dobrava o uniforme escolar sujo de terra. A mala ficou pronta, escondida debaixo da minha cama. Um tesouro secreto, a arca da nossa salvação. Cada dia que passava, meu coração batia entre a ansiedade e a esperança. Eu olhava para os meus netos e imaginava eles correndo num quintal de verdade, com grama, longe do som de sirene e de tiro. A cada bip do celular do Sal Grosso, meu corpo gelava, mas a chamada que eu esperava não vinha. Eu só não sabia que, em vez da liberdade, aquela mala se tornaria a última lembrança de um sonho que já nasceu morto. Eu passei uma semana inteira flutuando. A mala debaixo da cama era minha âncora com a realidade. A prova de que nosso plano era real. Toda vez que o celular do Sal Grosso tocava, meu coração disparava, esperando ser o sinal dele. Limpei a casa, paguei as contas, me despedi em silêncio dos vizinhos, que não entendiam meu sorriso. Eu já me via numa casinha com quintal, vendo meus netos correndo na grama. A paz estava tão perto que eu quase podia tocar. Mas a paz, para gente como nós, é só uma isca. A campainha tocou. Não era o doutor, mas um homem de moto, com o capacete ainda na cabeça, que não tirou. Ele me estendeu um envelope pardo, sem dizer uma palavra, e arrancou com a moto, sumindo na esquina. Dentro não tinha dinheiro, tinha uma foto. Uma foto dos meus netos, sorrindo, comendo pipoca na pracinha do bairro. Mas no canto da imagem, desfocado, estava o carro importado do doutor. E no verso, um recado escrito com caneta de luxo. A coleira é para a segurança do cão, Dona Lúcia. Não tente tirá-la. Na visita, minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar o telefone. Mostrei a foto para ele pelo vidro sujo. Ele não gritou, não xingou. Ele só murchou. O alemão, o chefe temido de Bangu, encolheu na minha frente e virou meu menino de novo. Um menino encurralado. Ele encostou a cabeça no vidro e fechou os olhos. Ele sabe, mãe, sussurrou, a voz quebrada. Ele sempre soube. Naquele instante, nosso plano de fuga virou pó. A cela dele não tinha só grades de ferro. Tinha grades feitas com a minha vida. Ele se afastou do vidro, respirou fundo e o chefe voltou. Mas era um chefe diferente. Um rei de um reino que era sua própria prisão. Os olhos estavam mortos, sem brilho. Esquece a mala, mãe. Desfaz tudo. A gente não vai a lugar nenhum. A voz dele era um arame farpado, fria para esconder a derrota. E então, ele me deu as novas ordens, os novos nomes, os novos recados. Era como se nada tivesse acontecido, mas tudo tinha mudado. Ele não estava mais no comando. Estava apenas obedecendo para nos manter vivos. Voltei para casa naquele ônibus lotado, sentindo o peso do mundo nas costas. A primeira coisa que fiz foi tirar a mala debaixo da cama. Desdobrei cada pecinha de roupa, guardei a foto do meu menino sorrindo, apaguei a imagem do meu São Jorge. Cada gesto era um enterro. A coleira não estava no pescoço dele, estava no meu. Para proteger meus netos, para manter meu filho vivo, eu precisava ser a mensageira do crime. Eu era a garantia do doutor, a prisioneira do lado de fora, acorrentada pelo meu próprio amor de mãe. Hoje, meu filho está morto. Vocês provavelmente viram no jornal. Líder de facção morto durante operação policial. A foto dele estava lá de novo. A mesma, dura, de sempre. Eles não contaram a história toda, claro. Não contaram que a operação foi uma queima de arquivo. Que o doutor, o verdadeiro chefe, precisava apagar as pontas soltas. Meu filho tinha se tornado grande demais. Sabia demais.
O sistema que o criou foi o mesmo que o descartou quando ele não era mais útil. O dinheiro parou de chegar. A pichação no muro foi coberta por outra, de um candidato prometendo segurança. A ironia. A geladeira nova continua aqui, branca e silenciosa, mas agora parece só vazia. Uma casca oca, assim como eu. Eu continuo aqui, na minha cozinha, cuidando dos meus netos, rezando para que o ciclo se quebre neles. Mas eu sei que a cadeira que meu filho ocupava na hierarquia do crime já foi preenchida por outro menino, filho de outra mãe desesperada. A máquina nunca para de moer. Eu não levo mais comida para o meu filho no presídio. Agora eu levo flores ao cemitério. Flores baratas, compradas na esquina. E enquanto eu estou aqui, sentindo o cheiro da terra molhada, eu imagino o doutor num restaurante na Barra, com ar-condicionado, bebendo um vinho caro. Ele não perdeu nada. Eu perdi tudo. Eles prenderam meu filho. Sim, mas o sistema deu a ele um celular e um exército. A cela dele nunca foi uma punição. Foi só um escritório com grades. O Estado trancou meu filho numa jaula e entregou a chave pro diabo de terno,